Estamos no nosso segundo episódio, podcast Café com Direito. Hoje, o Café com Direito recebe uma convidada que une cuidado, amor, conhecimento e causa de vida. Enfermeira, mulher de fé e de luta, Fernanda Maria Vanderlei Cavalcante Freire é também uma esposa e mãe de 3 filhos, Maria Luísa, Luiz Miguel e João Gabriel. Entre esses papéis, destaca-se uma missão que transformou sua vida: ser mãe de Miguel, adolescente de 15 anos com autismo. A partir dessa vivência, Fernanda passou a atuar de forma ativa na defesa de direitos e no apoio de outras famílias integrantes à AMOR. O que é AMOR? A Associação de Pais e Amigos de Autistas e TDAH de Mossoró e região. Sua experiência como mãe e profissional da saúde tem a sensibilidade de quem vive na prática os desafios e as conquistas do universo do autismo. Te convido agora para o nosso Café com Direito. Gostaria de dar as boas-vindas à nossa querida Fernanda, que está aqui, para falarmos um pouco da experiência que ela tem com o filho, né, que é detentor do autismo, de TDAH. E, Fernanda, já também gostaria de saudar os nossos internautas que estão aqui nos assistindo. Gostaria de saber como foi assim, o momento em que você recebeu o diagnóstico de autismo de Miguel. Então, muito obrigada pelo convite, toda a oportunidade de conversar sobre autismo, sobre TDAH, sobre TOD, sobre maternidade, é muito bem-vinda. E é muito gratificante para mim, enquanto mãe, enquanto enfermeira, estar aqui. O diagnóstico de Miguel, ele veio de uma maneira... Foi um tanto longo, né? Miguel, ele demonstrava sinais de autismo desde que ele nasceu. Porém, nós não sabíamos que o autismo estava ali. Né? Apesar de Miguel ser filho de um médico e de uma enfermeira, mas ninguém imagina que isso vai acontecer. E o autismo... em bebês, ele se confunde muito com as etapas de desenvolvimento. E Miguel teve os marcos de desenvolvimento muito bem estabelecidos. Então, a gente procura a hora que segura a cabeça, a gente procura a hora que o bebê senta, se foi no tempo correto. E sempre, assim, quando ele nasceu, né, ele já está com 15 anos, quando ele nasceu, alguns pediatras diziam muito assim: espere o tempo dele, vai chegar o tempo dele. Hoje eu não acredito mais nessa máxima de vai chegar o tempo dele. Não, acho que as coisas precisam chegar, se não chegarem a gente precisa investigar. Né? Então, o diagnóstico de Miguel demorou 2 anos. Nós passamos 2 anos para poder conseguir efetivamente um diagnóstico. Ele nasceu e precisou ficar na UTI neonatal, por ser um pouquinho prematuro, mas ele não era tão prematuro para não conseguir fazer algumas coisas que ele não fazia. Então, tinha uma certa dificuldade de mamar, e ele era um bebê muito diferente da irmã. A irmã era ligada no 220, e ele era muito tranquilo. Mas a gente atribuía ao fato do meu esposo ser tranquilo, dele ter o direito de ser tranquilo, mas essa tranquilidade não era uma tranquilidade fisiológica, ele já era zen demais, né? Então, começamos a perceber ele extremamente inteligente, mas ao mesmo tempo ele tinha um olhar muito enigmático, assim, ele tinha um olhar que ele passava por você. Ele não, parecia que ele não olhava diretamente para você. Né? Nós morávamos em São Paulo, estava tudo tranquilo, e viemos morar em Mossoró, e ele começou a demonstrar uma falta de conexão com algumas coisas que criança na idade dele de 2 anos deveria ter. Então ele não era muito afeito a brincar com outras crianças, ele não gostava muito de alguns tipos de desenho, e ele passou a colocar muito as mãozinhas nos ouvidos. Ele se incomodava muito com os barulhos, se escondia, gostava de adultos, não gostava de crianças. Aí a gente achava que era porque ele não gostava de crianças, tudo bem e tal, porque essa criança tinha brincadeiras diferentes dele, mas ele não gostava, ele já tinha uma sensibilidade auditiva, então criança é muito barulhento, né, quer pegar muito, e ele não gostava. Ele começou a não querer usar mais roupas nem calçados. Quando ele usava era o mesmo. Então eu brinco que tem um hiato assim, de tempo que ele está com a mesma sandalinha, porque ele só aceitava usar aquela. Então ele tinha
20, 21, 22, 23, 24, era sempre a mesma que ele aceitava. E a gente foi adaptando, achando que era uma preferência, né? Porque o autismo até então, nessa época, era muito ligado, na verdade, era estabelecido, né? Nem que ninguém tinha isso como achando que era assim, mas era descrito assim nos manuais de medicina, que era uma criança com cognitivo rebaixado, Sim. que era uma criança que sentava e balançava, que, assim, que tinha realmente uma deficiência cognitiva muito grande, e ele não tinha. Sim. Era o contrário. Ele não se interessava por brincadeiras de bebês, e ele gostava de brincadeiras de crianças maiores, Sim. de 4, 6 anos. Então, quebra-cabeça de poucas peças ele não se interessava. Ele aprendeu a ler muito cedo. Sim. Mas eu comecei a perceber essa desconexão dele. E levamos ao neurologista e o diagnóstico não saiu. Não saiu porque existe um manual internacional de doenças, chamado DSM, Sim. que ele é quem diz aos médicos, né, de todo o mundo, é um manual internacional, que ele define as doenças psiquiátricas, psicológicas, né, os males. Sim. E até então, nesse lugar, tinha escrito que o autismo tinha um déficit cognitivo muito alto, né? Então, a criança, ela precisava ter esse grau de deficiência. E ele não tinha. Passamos 2 anos acompanhando, fazendo terapia, fonoaudiológica e tal, mas assim, no meu coração eu sentia que tinha alguma coisa errada. Sim. Que não era só aquilo. Não, ele é tímido. Né, os profissionais diziam que ele era tímido. Mas não era um problema do profissional, né? Sim. Era um problema realmente da convenção internacional. Então, nesse caso, assim, houve alguma dificuldade no acesso a profissionais ou até mesmo a exames para diagnóstico? Não. Talvez na rede pública. Sim. Né? Na rede privada, que foi onde nós estávamos, né? Eu não tive dificuldade do acesso ao profissional. Sim. Eu tive dificuldade no acesso ao diagnóstico em si, porque nesses 2 anos que eu fiquei sem o diagnóstico, foi quando acabou o autismo clássico e criou-se o espectro do autismo. Sim. Então, 2 anos depois, enquanto a gente continuava fazendo as terapias, chegou o espectro do autismo. E aí o espectro do autismo deu um abraço em milhares de crianças que não tinham diagnóstico, como Miguel. Sim. É um atraso de desenvolvimento global. O que é um atraso de desenvolvimento global? Não tinha nome. E a gente ficava levando o menino a inúmeros lugares sem ter efetivamente uma resposta. Sim. E aí, um belo dia, esse manual mudou e o autismo passou a não ser só o autismo clássico, né? Então, se desmembrou aí no espectro. E muitas crianças entraram, e aí muitas crianças passaram a ter acesso às terapias que não tinham antes. Então, o pessoal fala muito assim, mas hoje tudo é autismo. Não é que tudo é autismo, né? E existem aí 2 movimentos. Existe o movimento das pessoas terem mais acesso, né, ao diagnóstico, e existe o movimento desse diagnóstico de autismo ter sido ampliado. Sim. Né? Então, crianças que antes não eram consideradas autistas, eram consideradas crianças com um atraso tratável, ou então não tratável, que não tinha nome. Né? E, de repente, passou a ter um nome. O nome foi o TEA, o transtorno do espectro do autismo. Né? Então, eles colocaram, né, sendo o autismo clássico agora o azul mais profundo, a cor mais profunda do azul, mas você tinha desde o azulzinho claro, né? Então, de acordo com o que a criança desenvolvesse de habilidade ou não, você classificaria ela, né, num autismo mais profundo ou num autismo mais leve. Aí estabeleceram-se os níveis de suporte, né? E aí teve toda essa procura pelos profissionais, e aí um monte de profissional, a gente não tinha profissional suficiente para todas as crianças, e explodiram as clínicas, os profissionais, as terapias, e todo mundo teve que se adaptar a esse novo mundo, né? Esse mundo que surgiu azul. Entendi. Aí a questão, assim, na prática, houve dificuldades na questão de encontrar tratamentos? Muito. Muito, porque como era tudo novo, terapias. Então, você tinha pessoas que eram, né, habituadas e que cuidavam de crianças de um determinado grau de autismo, né, que seria um nível 3 de suporte, então, crianças muito classicamente inseridas naquele diagnóstico. E aí, de repente, você
teve, assim, mais uma multidão de crianças para você triar e saber em que estágio aquela criança estava e como ajudar aquela criança. Sim. Né? Então, começaram a surgir os diagnósticos na escola, na sala de aula, e você compreender que aquela criança que tinha uma dificuldade de aprendizado, na verdade, ela precisava de um olhar diferenciado, né? E precisava de um tratamento diferenciado, porque você não pode dar o mesmo tratamento a toda criança com autismo. Sim. Né? Então, de acordo com a necessidade de cada uma, você vai, né, organizando, e aí a gente precisou realmente até sair de Mossoró, depois retornar, mas precisamos, em um primeiro momento, sair de Mossoró para entender o que era que a gente tinha que fazer para dar uma vida melhor para Miguel. Certo. A senhora falou na questão da escola, né? Isso. Quais foram as barreiras encontradas nessa área da educação? Quando nós recebemos o diagnóstico, Miguel estava já na escola, né? Mas ele tinha sérias dificuldades na escola, no relacionamento com as outras crianças, que ele não aceitava. Era uma escola pequena, mas eu tive total apoio da diretora da escola. Sou muito grata a ela, porque ela foi uma das pessoas que esteve comigo e com meu esposo, dizendo, olha, realmente você não deram nome para o que ele tem, mas a gente percebe que ele tem alguma coisa e nós vamos ajudar. Sim. E aí, quando nós viajamos para São Paulo e fomos atrás de uma terapeuta de lá, nós chegamos à conclusão de que parte do trabalho que foi solicitado já estava sendo feito pela escola. Sim. E aí é que enche meu coração de felicidade, porque, assim, existem muitas pessoas que têm se especializado, mas mais do que especializar-se, você precisa querer ajudar. Isso. Se você parar e olhar para aquela criança... Questão da empatia, né? Isso, e tentar entender o que é que ela precisa, né? Se você observar... assim, a professora que cuidava dele, como eu sabia que ele não gostava das crianças, de estar lá no barulho das crianças, na hora do intervalo as crianças saíam e ela ficava só ela e ele, e ela repassava toda a lição com ele de novo, num momento de calma. Isso a gente está falando de uma criança de 4 anos, então, assim, ela não tinha essa necessidade de fazer isso. Ela podia mandar ele brincar ou deixar ele quietinho, mas ela foi tentando, né, alfabetizá-lo. Ele não falava, não tinha como a gente saber o que ele estava entendendo ou não, mas enfim, foi a primeira escolinha dele aqui, me ajudou nesse sentido, da gente ir atrás de um diagnóstico. Eu acredito que eu não tenho problema em dizer o nome da escola, foi no Bambino. Sim. E eu sou extremamente grata a Isabela, que é a diretora de lá, que quando ela bateu o olho nele, ela disse, olha, eu tenho muitos anos de educação e pode ser que não tenha um nome, mas a gente vai lutar junto aqui para ajudar ele, porque não está certo o que está acontecendo. É interessante porque essa questão da escola fornecer esse tipo de tratamento não é um favor, é uma obrigação que até a legislação ela determina, né? E infelizmente eu diria que a senhora teve até, assim, foi até congraçada com essa receptividade, porque tem muitas escolas, mesmo particulares, que não ofertam esse tipo de profissional especializado para tratar da criança. Por vezes a escola pergunta se o aluno tem alguma dificuldade, alguma coisa. Mas não é, às vezes essa pergunta não é no sentido de preocupação, é no sentido de você ter, a escola já está, entre aspas, tendo um trabalho a mais para que, e às vezes, infelizmente, isso aí cria uma barreira, né? Como teve uma pessoa uma colega nossa que a gente conheceu, que também é mãe de autista, e ela disse que teve várias dificuldades de matricular o filho em escola, e ela não tinha muita condição social, escola pública, né? E aí pronto, fica essa situação. Mas graças a Deus que tem escolas que já reconhecem, que já fazem esse tipo de trabalho, né? Pois ele precisou sair dessa escola, porque era uma escolinha muito pequena ainda, e aí nós levamos ele para uma escola maior, a pedido, né, da terapeuta dele, porque a gente precisava de uma sala de movimento, de uma sala de descompressão, quando ele estivesse nervoso, que a gente pudesse levar ele para lá, retirar ele da salinha. E realmente uma escolinha pequena, às vezes ela chega ali no limite dela e a gente precisa buscar uma nova alternativa.
A minha realidade não é da rede pública, né? Então, eu entendo que a rede pública hoje está assim, tentando se virar, Sim. se adequar, e é muito complicado, porque até para as crianças típicas é difícil hoje. A gente sabe que a grade curricular é difícil de você cumprir. Quando ele mudou de escola, eu fui muito bem recebida. Hoje, já faz bastante tempo, né? Hoje talvez essa realidade não seja assim, né, tão fácil, Sim. porque o número de autistas por sala de aula tem aumentado muito, né? Então, assim, quando o Miguel chegou na nova escola dele, quando eu terminei a visita, eu falei, ai, agora eu vou ter que dizer que ele tem um diagnóstico, será que eu vou ser aceita? E a resposta do coordenador foi, imagine, isso, pra gente, isso não vai faz diferença. impedir nada na matrícula dele e tudo. É óbvio que isso também não quer dizer que é um mar de rosas, que a inclusão existe, que a inclusão está aí. Não, a inclusão é uma dificuldade, vai demorar assim, muitos anos ainda para a gente conseguir, porque tudo isso é relativamente novo, só tem 10 anos né, que tudo isso mudou. E 10 anos para você adequar currículo, estrutura de escola, conseguir colocar a necessidade de cada criança, né, dentro de uma escola regular, que tem uma maioria que ainda segue, né, um currículo dado pelo MEC e tal. Então, é tudo muito complicado e a gente enfrenta muitas coisas, mesmo Miguel não é o nível mais baixo de suporte, mas também não é um nível muito alto de suporte, ele consegue ficar na sala na maioria dos momentos, mas ainda é bastante difícil. Precisa de bastante adaptação. Hoje ele está no ensino médio, então a gente percebe que cada ano que passa precisa adaptar um pouco mais, porque vai chegando mais perto do Enem, vão entrando mais matérias, responsabilidades, né? mais responsabilidades, aumenta a carga horária da escola, ele não consegue ficar tanto tempo, né, sentado, assistindo aula, não tem facilidade nas matérias que dependem muito de interpretação, então a gente precisa ir organizando. E isso para a escola também é difícil. Eu compreendo que para a escola também adequar tudo que ele precisa demanda profissional, demanda mais tempo de planejamento, de sala de aula, de encontrar recursos, porque quando tira ele da sala de aula, mas ele vai para onde? Ele vai fazer o quê? E não é só tirar da sala de aula, ele precisa sair da sala de aula para preservar o ensino dos demais que ficaram em sala, né? Não atrapalhar, que isso existe, e a gente precisa ter muita consciência de que todas as crianças têm que se beneficiar daquele momento. Então, ele precisa uma aula de filosofia, né? Uma aula de física, que ele não tem... ele gosta das aulas de exatas, mas ele não gosta das explicações, né? Então, precisa retirar, mas precisa entender onde vai colocar ele. Ele não sai da sala de aula para brincar. Ele sai da sala de aula para ter outro tipo de aproveitamento, né? Então, hoje, a gente está em um momento que a escola me chamou e disse, olha, Fernanda, eu preciso que você diga para mim o que é que você pensa para a vida adulta dele. No diagnóstico dele, no dia que esse diagnóstico caiu no meu colo, a primeira pergunta que eu fiz foi, tá, vocês estão me dizendo que ele tem várias questões de não saber interpretar o ambiente e tal. Me digam se ele consegue saber que ele é feliz. Foi a primeira pergunta que nós fizemos. Se ele é feliz, ele sabe que é feliz, ele sabe que a gente está lutando pela felicidade dele. E aí ela virou, falou, sabe, ele tem como saber, ele tem como medir isso, né? Ele não fala, mas ele se sente acolhido. Então, a minha grande preocupação, o cerne de tudo, para ele, para Miguel, ele precisa ser feliz. Ele não pode, a gente não pode engessar, querer transformá-lo em um adulto funcional, sem que ele entenda que ele precisa fazer uma coisa que ele gosta, descobrir uma aptidão. Então, nesse momento na escola, a gente sentou para saber o que é que ele vai fazer, quais são as habilidades e como a gente pode aproveitar essas habilidades. Ele não precisa ser um grande gênio. Ele leu com 3 anos. Ele leu com 3 anos. Mas não é por isso que ele vai ser um expoente, não sei, da medicina e tal. Por quê? A habilidade emocional, ela segura muito, né, essas crianças.
As pessoas têm uma questão de achar que a inteligência, ela vai dar a batida do bumbo do seu sucesso. Sim. Mas não é a inteligência somente que vai lhe dar, é a sua capacidade de lidar Isso. com as pessoas, com o mundo, né, com o que você faz. E isso a criança autista tem muita dificuldade, né? Então, às vezes, você tem mesmo uma criança que é extremamente hábil, que mexe com computação, com programação, com tudo, mas ela não consegue ir para um lugar para trabalhar. Sim. Né? Então, você precisa tentar compreender o que é que ele vai fazer. Ele pode ser inteligentíssimo para algumas coisas, mas, olha, não, dentro da sociedade, o que a gente consegue é encaixar ele numa empresa, sei lá, hoje eu tive a oportunidade de ver, outro dia no supermercado, alguns embaladores, onde, assim, o olhar da mãe, que já viu muito, que conhece, eu falei, E isso é muito bom, porque todo trabalho, ele é digno. Então, se ele vai ser embalador, caixa de supermercado, se ele vai ser um grande programador, se ele vai ser um grande matemático, um grande físico, um neurocirurgião, ou se ele vai, não sei, de repente me ajudar num negócio que eu monte para que ele possa fazer isso, é isso aí. A minha vida também está atrelada à felicidade dele, né? É a progressão dele que vai dizer, né? E a progressão dele vai dizer e a gente vai se adaptando. Mas hoje é isso, hoje ele está na escola e está super bem. Sim. Talvez essa resposta não seja dada com objetividade, mas como a senhora enxerga assim, a preparação dele para a vida adulta? No caso, a senhora já respondeu um pouco dessa... É difícil, é uma resposta difícil de dar. E assim, para uma mãe atípica, é uma resposta que ela vem sendo construída dia após dia. Sim. Né? Então, quando o diagnóstico chegou para mim, ele era um bebê. Ele não sabia nada da vida. E eu não sabia o que esperar. Também daquela nova criança que me entregaram. Sim. Porque não passa na cabeça de ninguém que você vai receber uma criança com uma necessidade completamente diferenciada dos outros. Então, é muito comum você ter um filho idealizado. Né? E o filho está na barriga e você está ali achando que ele vai ser assim, assado, e de repente alguém chega e diz assim, então, olha, isso não vai acontecer. Então, demora tempo para você mastigar e engolir isso, entender que não é culpa de ninguém, que não é responsabilidade de ninguém, e que não importa o nome que alguém escreveu no papel, e nem o CID que ninguém escreveu no papel. No papel, exato. Tem o dia do orgulho autista, tem o dia do orgulho... Para mim, todos os dias são os dias de orgulho de Miguel, de Malu e de Gabriel. Esse dia em específico é apenas para você fortalecer a luta. Isso, né? Não, é um dia onde a gente sai disposto a dizer assim, olha aqui pra gente. Sim. A gente consegue fazer isso e tal. Mas todos os dias são dias de valorizar cada habilidade dele, né? Sim. Então, nós tivemos muitos ganhos nesses 11 anos de diagnóstico, né? Então, ele era um neném, ele não gostava de usar roupa, ele depois passou a não gostar de usar roupa fechada, depois ele passou a gostar de se arrumar e passou a deixar a sandalinha, a gente conseguiu ali colocar um tênis, e hoje ele já é super orgulhoso porque na escola usa calça jeans e pode usar uma camisa diferente, né? E ele já vem descobrindo o que ele gosta, né? Então vem desenvolvendo as habilidades dele, à custa de muita construção em casa. As pessoas às vezes acham assim, não, porque vai para terapia. A terapia, ela é 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês. A terapia, ela é do momento em que você acorda até a hora que você coloca ele para dormir. Na realidade, se não tiver um apoio da família, em especial dos pais, né, essa terapia não funciona. É porque a mãe atípica, ela se diz cansada, mas o menino vai para terapia, ela fica na sala de espera, conversando com as outras mães. O que é que ninguém vê? Sim. Ninguém vê que a terapia, ela não ensina algumas coisas que eles só precisam aprender mesmo em casa. Né? Então, é a ida ao supermercado, que em vez de durar 1 hora, dura 2 horas, 3, ensinando a andar ali perto de você, ensinando o nomezinho das frutas, a cor da fruta, o gosto que tem,
pedindo para lhe ajudar a pegar os produtos, a fazer a lista. E a gente sabe que se você, adulto, toma isso para você, essa atividade, você faz isso 5 vezes mais rápido. Sim. Mas não vai haver aproveitamento. Né? Então, existe um desgaste emocional mesmo. Porque quando você trabalha, você vai trabalhando as habilidades, mas você também se depara com as deficiências. Né? Então, óbvio que as alegrias, elas chegam, e elas são imensas, né? Os ganhos são imensos, mas você se depara dia a dia com o que você gostaria muito que aquela criança fizesse, né? Então, é uma batalha constante. Isso. E não para, e a sua preocupação, ela mora em todos os lugares onde o seu filho está. Para ensinar religiosidade é difícil, ele está com 15 anos para a gente falar sobre sexualidade é difícil, para você falar sobre respeito, né? Para conversar sobre qualquer coisa com ele, a gente precisa de muitas estratégias. Sim. Né? E aí a preocupação é muito grande, porque ele é um menino maravilhoso, e quem tem o prazer de conviver com ele sabe disso, mas muitas pessoas não convivem com ele, né? E aí a gente tem medo de como é que esse mundo trata crianças que não têm nenhuma maldade no coração. É a proteção e a preocupação de mãe, de pai, né? Nesse sentido. Na introdução do nosso diálogo, a gente viu no seu currículo que a senhora é integrante da AMOR, né? Da Associação dos Autistas e TDAH. Como é essa associação? Porque é interessante que a senhora teve a preocupação não somente do seu filho, mas quis externar essa preocupação e os conhecimentos que a senhora adquiriu e está adquirindo a cada dia, né? Tanto na prática como, eu acredito, também na teoria. E como é essa atuação na própria associação? A associação, ela nasceu ali junto com a chegada do diagnóstico de Miguel. Né? Eu já fui mais atuante na associação, acho a associação maravilhosa, eles tinham um projeto lindo, hoje eu sou membro da associação, é o que eu consigo, né, chegar junto, mas eu admiro demais aquelas pessoas incrivelmente fortes que fazem parte não só da AMOR, mas também das demais associações. Eles dão voz a famílias que não têm a oportunidade que a minha família tem. Sim. Né? Então, não posso ser hipócrita de dizer que não faço parte de uma família privilegiada, meu filho tem plano de saúde, a gente consegue levar ele os profissionais que eu precisar, né? Dentro da minha condição financeira, a gente vai levar, vai fazer um esforço, mas eu também sei que tem muitas mães que chegam com uma criança diferente em casa, sem saber o que essa criança tem, sem acesso, né, para ter ajuda. E assim, o autismo, na maioria das vezes, ele não vem sozinho, né? Então, tem muitas crianças com autismo que enfrentam, junto do autismo, outras patologias. Então, ele é autista, ele é TDAH. Ele é autista, ele tem TOD, que é o transtorno opositor, que tem distrofia muscular, que tem epilepsia, né? Então, assim, crianças que fibromialgia. Crianças que precisam desde muito cedo a usar medicação. E se você não tiver acesso a um diagnóstico, você não tem como medicar, você não tem como levar essa criança para uma escola, porque o autista ele tem que estar na escola, mas ele tem que fazer parte daquele universo daquela escola. Ele não pode estar geograficamente na escola. Colocar criança autista geograficamente na escola não é difícil. Deixa ela lá de 7 horas da manhã, vai buscar meio-dia, e se ela ficou no parque, se ela ficou na sala de aula, não é isso. Então, muitas vezes, para você levar uma criança autista para dentro da sala de aula, você precisa que ela esteja muitas vezes medicada, que ela tenha acesso aos demais diagnósticos para ser tratada, né? Então, assim... Falando assim, em horário de escola, a senhora acha que a senhora falou aí de 7 até um horário matutino pela manhã, e falando em escola integral, a senhora acha que é interessante? Depende muito de cada criança, porque algumas crianças elas vão para a escola em um período e elas têm as terapias nos outros períodos. Sim, né? Tem isso também. Então, se não tem terapia, ou se a escola oferece, tem algumas escolas que oferecem no contraturno uma educação, né? Assim, tem o AEE, que eles chamam, que é
até na escola de Miguel, eles estão com um projeto desenvolvendo, que é onde você vai pegar essas crianças e vai auxiliar nas tarefas de casa, você vai trabalhar outras habilidades, né? Porém, se a criança ela precisa de fonoterapia, se ela precisa de fazer atividade física, então vai de cada família o que pode e o que precisa. Algumas escolas vão oferecer no contraturno, outras vão oferecer no turno, né? Porque as crianças não vão conseguir, de repente, ficar na aula regular, vão ter que sair. Mas outras crianças realmente elas não vão conseguir ficar na escola integral, ela vai precisar ir para casa. Miguel não faz contraturno, né? Ele já está no primeiro ano do ensino médio, e eu optei por não levá-lo ao contraturno, porque é um contraturno regular, não seria um contraturno... Não é eventual, né? É uma vez por semana, né? Então, o que é que nós conseguimos? Que ele fique na aula, que já é um pouquinho mais estendida pela manhã, para poder cumprir o currículo. Então, eu disse, não, vamos devagar. Até então, ele estava no ensino fundamental maior e saía bem mais cedo. Como ele tem bastante dificuldade de concentração, aí começa a reclamar. Quando chega ali na última aula, ele já está cansado, já está querendo sair. Então, nós optamos para que ele fazer exercício, para ele dar também uma descomprimida, conseguir descansar um pouquinho, porque é a realidade dele, ele precisa disso. Né? Já outras crianças precisam gastar muita energia e acabam ficando na escola. E esse apoio de outras famílias e da rede de suporte, né, faz a diferença no processo? Muito, porque quando o diagnóstico chega, às vezes antes do diagnóstico, quando a criança começa, que Miguel era uma criança extremamente tranquila, e aí, do nada, ele entrou numa hiperatividade. E aí você começa a entender que você não consegue mais estar em todos os lugares. E as pessoas somem. Às vezes você só consegue estar junto de outras famílias que sabem o que você está passando. Né? E eu fui muito feliz de ter conhecido algumas mães, poucas mães nesse começo, que tinham crianças com diagnóstico de autismo ou que estavam, né, chegando perto de um diagnóstico, mas que a gente via que as crianças eram muito parecidas. E a gente conseguia se encontrar em ambientes controlados. Né? Então, eu não conseguia levar ele a um parque aberto, eu não conseguia no começo levar ele ao cinema, mas a gente sabia que podia se encontrar na casa de alguém que você fechasse o portão e dissesse, não, que ele pode brincar, não vai se machucar, não vai machucar ninguém. Né? E é extremamente importante, porque a solidão da família, né, ela existe. Existe uma dificuldade, às vezes, da própria família, não a família nuclear, pai, mãe, né, os irmãos, mas meu esposo sempre foi, assim, junto comigo demais, a gente tá junto nessa vida mesmo, para lutar pelos nossos filhos, independente de Miguel ter diagnóstico ou não, mas dos nossos 3 filhos. Mas, assim, de você... da família entender que agora você tem uma nova modalidade, digamos, né? E aí ficam sem saber como tratar aquela criança, às vezes não fala, não porque não goste, mas porque não sabe como chegar, não sabe como fazer. Né? E aí o meu posicionamento desde o começo foi de ser muito clara com as pessoas do diagnóstico dele e do que ele precisava. Né? Então, quando eu me mudei para o condomínio que eu moro hoje, eu já moro lá há 7 anos. Então, existia um grupo de moradores. Assim que nós chegamos, a minha primeira providência foi colocar uma fotinho dele, dizendo que a gente uma foto da nossa família, né? Mas dizendo que a gente estava chegando, né? E que nós tínhamos uma situação especial na nossa casa. Para quê? Para que as pessoas, quando vissem Miguel em apuros, fossem ajudar, independente dele querer ser ajudado. Então, foi uma coisa que eu coloquei desde o começo. Falei, olha, o nosso menino tem um diagnóstico de autismo, então eu gostaria que vocês tivessem um olhar mais carinhoso, né, pela situação dele. Então, se vocês encontrarem com ele no condomínio, por gentileza, encaminhe ele para casa. Se oferecerem ajuda e ele recusar, ajudem mesmo assim, porque ele não tem capacidade de decidir. Na época não tinha, né? Hoje ele já sabe, mas ele não tinha capacidade de decidir se ele precisava daquela ajuda ou não. Né? E aí, quando as coisas ficam claras, as pessoas têm uma tendência a abraçarem mais. Né? Aquela criança, tudo. Mas a gente sabe que
é difícil, ele é muito carinhoso, carinhoso até demais, que às vezes ele pega as pessoas e dá uns abraços de urso, mas a gente sabe que algumas crianças, talvez por não conseguirem expressar o que querem, acabam com um comportamento um pouco mais agressivo, né? Mas a gente precisa ajudar essas crianças também. Sim. Porém, é mais difícil de lidar, né? E nem todo mundo está disposto a lidar. E aí os medos aumentam porque você precisa de apoio. Se você não tiver apoio, você não vai para frente. Sozinho, já não consegue fazer. A senhora falando na questão de rede de apoio, de ajuda, falou um pouco assim na questão no condomínio, né, da questão do privado, mas a questão da política pública, que tipo de política pública a senhora considera assim mais urgente? Olha, acho que tem tanta coisa urgente, meu Deus, mas assim, o acesso ao diagnóstico, né, apesar de já ter melhorado muito, mas o acesso ao diagnóstico ainda a gente precisa de mais profissionais para isso, e principalmente depois desse diagnóstico, o que é que vai ser feito com essa criança, né? Então não adianta também você dar um diagnóstico e aí? Na realidade, a gente, só para dar complementando suas palavras, a questão das searas, né? Porque a gente é da seara previdenciária e tem alguns direitos, né? Que a criança autista e os pais de autista, eles fazem jus, eles têm direito na realidade. E aí, assim, falando em benefício previdenciário, né, a questão de benefício de prestação continuada para pessoas que não têm condições, né, financeiras, tendo um diagnóstico, e assim, um diagnóstico de forma, um impedimento de forma permanente e total, ela pode receber esse BPC, né? Obviamente tem a questão da equiparação da renda, né? A gente chama a hipossuficiência financeira, né? Que é a baixa renda. Temos também a questão, isso na ciência social, porque a previdência social, na realidade a seguridade social, ela é um tripé. E aí o autismo, ele se encaixa nesse tripé. Como assim? Ele se encaixa no tripé da assistência social, que foi o que eu acabei de falar, que é o BPC-LOAS. Ele se encaixa na questão da previdência, né, que são para aquelas pessoas que contribuem com a previdência. E aí um auxílio-doença, um benefício de natureza permanente, que seria uma aposentadoria por invalidez. E um pouquinho mais específico, né, que é a aposentadoria do PCD, que é da pessoa com deficiência, que aí ela vai envolver esses graus, moderado, leve e grave, né, e aí vai depender assim, de tempo de contribuição para homem, para mulher, e da idade, o homem 60, a mulher 55, e aí tem toda uma análise, né, nessas cadeias e nessas particularidades. Isso aí na seara previdenciária. E o outro tripé seria a saúde, né? E aí a gente envolve tanto o SUS, né, que deve fornecer os tratamentos específicos, isso, como também os planos de saúde, que a torta e a direita estão negando tratamento para pessoas com TEA, pessoas com TDAH. Né? E assim, muito se fala sobre essa questão do BPC, diz assim, não, mas essa mãe, ela recebe BPC, então ela paga um convênio para o filho e ele vai ter direito, né, às terapias. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Então, se ela já chega com diagnóstico, e o valor desse plano de saúde, muitas vezes ele chega próximo ao valor, né, do benefício. E quando você traz para a questão familiar, essa mãe, esse pai, né, essa família, muitas vezes ela tem uma renda composta dos dois que trabalham. Sim. Mas quando você recebe uma criança com necessidade completamente especial, as pessoas falam de especial como se a criança fosse especial. É uma necessidade especial, sim, uma necessidade diferenciada e específica. Muitas vezes um desses dois vai precisar se dedicar a essa criança, a essa família de uma maneira diferente, né? Então, são muitas camadas. Isso. Não é só a questão de você proporcionar um plano de saúde, porque realmente hoje, pela rede pública, essas mães elas não têm acesso,
a psicoterapia, mesmo pelo plano de saúde. Sim. Hoje o que se oferece não é suficiente. Então, assim, é uma sessão de 30 minutos. Então, quem tem uma criança em casa, uma criança típica de, sei lá, 4 anos de idade, o tempo que você demora para acalmar aquela criança quando ela chega numa consulta, numa terapia, para ela ficar ali pronta para você começar a trabalhar, muitas vezes você já levou metade desse tempo que você tem. Então, hoje tem se trabalhado com tempos terapêuticos muito curtos, né, que é o que tem se podido oferecer de acordo com os planos de saúde. Então, quando você traz para uma família que já não tem o plano de saúde, então ela precisa se virar com a renda diminuída de alguém que já está tendo que sair do mercado de trabalho para estar em casa. Você tem uma criança que precisa de você, precisa do seu tempo, do seu empenho em melhorar a vida dela. Você precisa que ela seja levada às terapias. Muitas vezes você precisa ter toda uma modificação na sua casa porque a criança tem seletividade alimentar, ela não come o que todos da casa comem. Tudo isso gera custo, tudo isso gera tempo. E falando na questão dos planos de saúde, deveria haver uma maior flexibilização, porque o plano de saúde, no contrato, ele tem a chamada área de atuação. E aí a área de atuação, ele escolhe aí 3 cidades para o plano intervir. Então, quando na cidade do beneficiário do plano não tem esse plano, na área de atuação do próprio plano, fica complicado, porque a gente já foi até objeto de discussão judicial, no sentido de que, não, tá certo, a gente sabe que o contrato não está regindo aqui a área de atuação do domicílio, mas o domicílio fica, sei lá, 70, 80 quilômetros da cidade. E aí a opção que foi dada foi, tá certo, vamos ofertar o tratamento, no entanto vai ter a coparticipação. Mas aí muitas vezes a mãe não tem aquela condição. Não, mas ela paga o plano de saúde. Sim, ela paga o plano de saúde porque o filho precisa. Isso. Então, assim, com pouco que ela recebe do seu emprego lá, às vezes é uma mãe atípica, uma mãe só, sem a presença de um pai, e aí ela paga ali, sei lá, uns 200, 300 reais de mensalidade, e fica nessa situação. Então, assim, o judiciário, ele devia já ter esse olhar, porque o que está acontecendo é que, não, tudo bem, a gente vai deferir essa liminar que seja para conceder o tratamento, mas tem que ter a coparticipação. Mas a coparticipação é assim, quase que você tem que pagar mais de 50% do investimento ali. Então, assim, isso não é vantagem, né? E assim, a geração, ela está mudando, né? Muito se fala, a gente está falando aqui sobre na gaveta do autismo, digamos assim, mas de uma maneira global, a geração ela já está diferente, né? Então, hoje, se você chegar numa sala de aula, se for realmente atrás de crianças, né, que têm algum tipo de necessidade, elas talvez sejam até a maioria. Sim. Quando você vai atrás dos diagnósticos, né? Então, isso é uma crescente. Então, o sistema de saúde e o judiciário, tudo, eles precisam se organizar para isso, porque em breve eu acho que a gente vai ter um número muito... Em breve a gente já tem um número muito grande de autistas em sala de aula. Antes não tinha nenhum por sala. E assim, quando não se tem o diagnóstico, às vezes com as telas, você desenvolve alguma enfermidade nesse sentido, psicomotora. E aí, assim, fica complicado porque os pais estão... Às vezes não tem uma educação adequada, chega na escola, a escola quer educar e aí fica nessa briga, né? Então, assim, hoje nós estamos com uma grande discussão e lutando contra a própria tecnologia. Sim. Né? A tecnologia que seria para nos... assim, ajuda quando bem utilizada. A gente estava discutindo isso aí, eu acredito que em menos de 2 anos
Na realidade, em países desenvolvidos, isso aí já é uma realidade. São aqueles óculos que você... de tela, né? Então, hoje nós temos as telas aqui para a gente, digamos assim, se vincular e até mesmo, no sentido cru da palavra, se escravizar, né? Sim. E se você usar um óculos desse, você vai ser obrigado a 24 horas tá. Ninguém sabe se eu estou olhando para você, eu tô assistindo um filme, tô conversando com uma pessoa que está a milhares de quilômetros de distância. Então eu tô dentro, mas ao mesmo tempo tô fora. Os estudantes não usam mais caderno. Pois é. Não usam mais caderno. E assim, a gente vai se deixando levar. E se você parar para pensar, as pessoas estão perdendo a paciência porque elas não querem mais nem escutar as outras pessoas no 1x, elas querem escutar no 1,5 ou no 2. Isso vai mudando a química cerebral, isso vai mudando a maneira de você ver o mundo. Então, quando você presta atenção, você não tem mais paciência de escutar alguém que fala com você com uma cadência de voz que é a voz normal. As pessoas querem que você diga muito rápido, fale muito rápido, diga logo o que é que você quer, resolva logo, né? Isso vai mudando. Isso tanto falando na linguagem de áudio, como também na linguagem escrita. Sim. Às vezes, quando você coloca uma exclamação, aí você coloca ali às vezes inadvertidamente, não querendo ter essa intenção, mas o seu interlocutor dizendo, o que está acontecendo? Você falou assim com uma exclamação para mim. Então, assim, o modo com que se fala é bem interessante nesse. Eu acho engraçado porque as pessoas falavam muito que quando eu era criança, eu escutava que no futuro as pessoas iam falar por telepatia, né? Iam falar umas com as outras. Mas, na verdade, o WhatsApp já é uma telepatia, já né? Já é. E aí, cada dia que passa, a gente interage menos com pessoas, mais com as máquinas, e você deixa tudo no entendimento no seu. Então, você coloca... A pessoa está sem tempo, escreveu em caixa alta. Você acha que ela está com raiva, está gritando. Exatamente. Né? E não existe mais a interação. Né? E aí, o que acontece? Muitas vezes um comportamento autístico mesmo. Né? Tipo assim, um simulacro de autismo. Isso na pandemia, aconteceu demais. Porque as crianças perderam, elas só viam os olhos das pessoas. Sim. Elas não viam a expressão facial. As máscaras trouxeram isso. Né? Então, também houve, né, um boom de crianças que não saíam de casa, que quando foram sair de casa tiveram dificuldades, tiveram um transtorno de ansiedade. Né? Então, foi tudo muito rápido, está sendo tudo muito rápido, está tudo mudando demais. Isso. E cada dia que passa, parece que a gente vê que o que é bom mesmo é o que era lá antigamente, né? Isso. Menos tecnologia, menos processados, menos tudo. Essa questão do almoço em família, da convivência física, né? O conversar, o dialogar, isso aí está se perdendo com o tempo e as famílias tradicionais, elas estão dando lugar a uma família virtual, tecnológica. E tem gente que já casando com máquina, né? É uma coisa que não dá para entender, né? Mas voltando à questão dos direitos, e assim, dando uma passeada na seara tributária, as pessoas com TEA ou TDAH também fazem parte desse rol de direitos. A exemplo da isenção do IPVA, né, que é o Imposto de Veículo Automotor. Você faz aí pela internet, solicita na SET, né, que é a Secretaria de Estado de Tributação, essa isenção. Como nós estávamos conversando nos bastidores, havia uma discussão, porque o automóvel teria que estar em nome do autista, da pessoa com TEA. No entanto, isso hoje está pacificado, graças a Deus, e por uma questão lógica, né? Tem muitos autistas aí menor de idade que não podem dirigir carro. Né? E os pais levam o filho para as terapias, enfim, precisa de um benefício nessa seara. E aí, com essa assertiva, a documentação, né, do próprio CRLV do carro, o laudo da constatação da enfermidade, com a documentação pessoal dos pais e da própria criança, você consegue passar por uma perícia médica e ter acesso a esse benefício, tanto no IPVA, que é o imposto estadual, como o IPI, né? Isso. Não sabemos, nós estamos agora em 2026, e em 2027 vai ter aí a reforma tributária, ela vai entrar na sua real aplicabilidade. E vai extinguir alguns impostos e dar lugar a outros, né? No caso, a exemplo do IBS e o CBS. O CBS, ele
vai tratar num conjunto aí do ICMS e ISS, que é Imposto de Mercadoria e Serviço e Imposto sobre Serviço, e o IBS é mais nessa questão aqui de IPI, de PVA. Então, todos esses impostos aí, que, por exemplo, o IPVA, ele é centralizado para o imposto estadual. O IPI já é da União. Mas todos esses impostos que vai ser centralizado em dois, IBS e CBS, vai ser tudo centralizado pela União. E aí a União vai, digamos assim, distribuir para os entes federados. Não sei se isso aí vai ser uma vantagem ou não, porque a coisa, quando é centralizada, fica complicado. Mas isso é questão política e não é assunto para a gente. O que importa é que esses direitos que estão hoje no nosso rol de oferta continuem sendo ofertados aí. E é interessante a divulgação desse direito para que não somente pessoas esclarecidas, mas pessoas que ficam à margem da sociedade possam ter acesso, né? Isso, é super importante que a gente também consiga chegar nessas pessoas. Sim. Né? Então, não parar no diagnóstico. Isso. Né? Então, é preciso que elas tenham acesso ao diagnóstico, tenham acesso ao tratamento e tenham acesso a como chegar nesse tratamento de uma maneira melhor. Sim. Né? Então, isso mexe muito com o psicológico da família. Às vezes as famílias acabam se desfazendo, né, por falta de apoio, né, por não conseguir lidar ali com aquela situação. Às vezes esse desfazimento causa de divórcio, né? Exatamente. Então, assim, então fica ali com o cônjuge que ficou responsável, né? Sim. O pai que ficou responsável por aquela criança. Não são só mães, nós temos pais também que assumem essas crianças, ou então, muitas vezes, a mãe que naquele momento estava com um salário melhor e não pode largar o emprego, e aí o pai acaba assumindo nessa questão de ficar em casa com os filhos. Sim. E com esse filho, e levar para as terapias, e fazer toda essa estimulação que ele precisa. O autista precisa de estímulo para tudo. Não é que você vai bombardear ele, mas você precisa pensar no ambiente para ele. Né? Do mesmo jeito como a gente faz algumas coisas para as crianças típicas, para as pessoas típicas da casa, porque isso já é uma convenção de muitos séculos, que as pessoas conseguem ser daquela maneira. E quando chega uma novidade, você precisa demandar um pouco mais de tempo para deixar confortável para todo mundo. Mas dá para chegar, né, em um meio termo para que aquela criança ela faça parte da casa, também faça parte da sociedade. Pensando sempre que tem que ser bom para todo mundo. Sim. Né? Então, se ela consegue ir em determinados lugares, que isso seja facilitado, porque não é fácil, muitas vezes, sair de casa, levar, aprontar tudo e tal. E se aquela criança não consegue ir a determinados lugares, que a gente tem a oportunidade de levá-la, então, num ambiente controlado, como a própria associação, né, no mês de abril, não só no mês de abril, mas mais enfaticamente no mês de abril trabalha, então, de ter uma sessão de cinema que tenha um pouco de luz, que não seja só no escuro, que o áudio seja um pouco mais baixo, que a gente tenha um filme que não tenha, né, tanta luz piscante, que seja com as cores. Então, tudo isso pode ser adequado, né? Pode ser bom para todo mundo, porque a gente precisa também pensar que o lazer faz parte, né, dessa higiene mental, dessa saúde mental que essa família precisa ter com a criança, né, e também fora do ambiente da criança. A gente não pode pensar que você vai se dedicar, né, toda a vida exclusivamente 24/7. Você pensa nos seus filhos, óbvio, mas precisa ter um momento de descontração também. E se o momento de descontração chega e está ali com ele, joia. Então, no cine que a Amor faz, é muito legal. De você ver mulheres que disseram assim, era o meu sonho trazer meu filho num cinema, no shopping. Então, o shopping vai estar tranquilo, não vai estar com barulho, vai estar naquele horário ali, né, de antes de abrir, fechado, só para que a gente consiga levar eles. Passei muitos anos para conseguir... momento de descontração. Isso, eu passei muitos anos para conseguir sentar na cadeira do cinema, tranquila, e saber que ele não ia sair correndo,
né, que ele ia assistir o filme, foi muito trabalho, foi muita terapia, até hoje ele ainda fica assim de olho, ele levanta, né, ele quer ficar andando, às vezes ele se incomoda, sai um pouquinho, mas já é um menino grande que já teve uma autonomia, mas quando ele era pequeno, a gente não conseguia ir. Sim. Não conseguia levar numa praia, ele saía correndo, ia na piscina, você não pode sair de perto. Então, são algumas adaptações que não são tão difíceis, mas que quando são feitas, trazem um benefício tremendo para a criança e, consequentemente, para quem Para a cuida família, dela. isso. Falando na questão muito hoje se fala na perícia biopsicossocial, né? Na realidade, se a gente fizer fatiar essa palavra, bio quer dizer a questão da avaliação física, psico, mental, né? E a social, análise de ambiente e as barreiras ambientais enfrentadas. E desses benefícios previdenciários e da assistência social, muitas vezes tem o quê? A perícia social e a médica. No entanto, é necessário que se tenha essa avaliação de barreiras, essa parte social também, para que o conteúdo fique, digamos, integralizado. E aí, às vezes, de repente, você não acha um diagnóstico numa perícia médica e na biopsicossocial, que é mais completo, você acha ali, né? Então, assim, estaria faltando também de certo modo, por vezes, uma qualificação, né, de profissionais que atendessem essa demanda. A gente precisa da qualificação, a gente precisa também do entendimento das empresas privadas, de que as mães que trabalham nas suas empresas, que têm filhos autistas ou com, né, não só autistas, mas com alguma outra patologia que demande tempo, tem um pouco mais de sensibilidade, sabe, no acesso à questão de redução de carga horária, né? Então, é tão difícil isso na rede privada. A gente sabe dessa realidade, tem essa dificuldade. No entanto, pasmem, há poucos meses já foi publicada uma lei que fala justamente, uma lei trabalhista que fala justamente nessa situação, né? E as empresas estão aí descumprindo. Descumprindo, e assim, por mais que a gente tente, de maneira legal, né? Então você começa a entender que fica jogando para um lado, jogando para o outro. A culpa é do fulano, desse criando. Não, e às vezes criando burocracias para que aquilo vá jogando para frente, digamos assim. Então, não, porque você vai passar numa junta. Não, porque precisa ir para não sei... porque precisa ir para tal lugar. Ela mesmo sabe da dificuldade, ela mesmo conhece o funcionário, né? Então, assim, hoje, na rede pública, né, no estado, no município, quando você chega com o laudo do seu filho, na Secretaria de Saúde, você já consegue a redução, né? Consegue a redução de carga horária, não é algo difícil de se conseguir, né? Nesse ponto, a rede pública ela está ainda à frente da rede privada, motivos, né? Mas isso é uma realidade e, assim, seria muito interessante que isso passasse a acontecer de uma maneira mais fluida. Sim. Né? Porque evita muita coisa. A gente sabe que, assim, que tem, de repente, o viés financeiro, né, das empresas privadas. No entanto, se aquele funcionário, apesar de ter essas situações em casa e tudo, toda a dificuldade, mas se esse funcionário ele entrega para a empresa um resultado, eu acredito que assim, dá para adequar, né? Dá para você se organizar com relação a isso. Entender que muitas vezes quando você faz isso, você melhora a questão de absenteísmo, né? Então, assim, são outras coisas, porque a maioria das mães, eu tenho certeza, tendo alguma questão com o filho em casa, ela não vai conseguir. Isso. Porque, invariavelmente, é a mãe quem vai resolver as questões com as crianças, né? Sim. E aí, essas mulheres precisam de uma atenção. Com certeza. A gente foca ali no autista, às vezes, né? Fernanda, às vezes você desenvolve um outro problema, né? A empresa, ela se omite ou embarga esse seu direito, né? E às vezes um funcionário ali tentando um subterfúgio de alguma forma e se sentindo pressionado, vai se refugiar no alcoolismo, em outras situações que nunca imaginou estar, mas acaba se infiltrando ali, né? Eu trabalho em hospital, né? E aí
somado ao fato de que a gente já tem uma carga emocional muito grande pelo que faz, Da própria né, profissão. da profissão em si, e aí você já agrega mais outra carga emocional. Então, não é difícil você enxergar o adoecimento dos seus pares, dos seus colegas, né? E, assim, entender que precisa de mais, porque... mas porque trabalha à noite não tem terapia. Mas essa pessoa passou o dia levando a criança nas terapias, ela passou o dia com essa criança, que na não luta é ali. uma criança fácil, que não é uma rotina fácil. Então, que está cansada, que não vai render, né, suficiente, que precisa estar bem para cuidar das outras pessoas. Né? Então, são muitas camadas. Outra coisa que a legislação trabalhista ela vem desenvolvendo, inclusive isso aí não é um projeto, isso aí já é uma realidade. Quando eu falo em realidade, estou falando de lei, né? Não a questão da aplicabilidade vai a cargo das empresas. É a obrigatoriedade de você ter um momento assim de descontração na própria empresa, né? Justamente para combater isso que você está falando, dessa sobrecarga, né? E como você falou aí, a senhora trabalha na área da saúde e diariamente tá nessa pressão, né? Meu pai dizia que o hospital público que ele trabalhava era uma bomba relógio, então que ele é ortopedista e na época fazia cirurgia lá e plantão, enfim. Aí você já tem essa pressão peculiar da sua profissão, né? Aí tem essa situação em casa e aí no emprego você precisa também, como você falou uma palavra bem interessante aí, dessa descompressão para você poder fluir melhor, né, no emprego. É bem complicado porque, assim, são muitas demandas hoje, né? A gente está falando do autismo, mas não é só o autismo, Não, né? São muitas outras coisas. E cada dia que passa, a gente percebe as pessoas querendo trabalhar mais, ganhar mais, o custo de vida, né? Cada dia aumentando, e você tendo necessidade de novas coisas que não se tinha antes, né? Porque vai chegando tecnologia, vai chegando demanda, vão chegando coisas melhores. Então, tudo a gente quer trabalhar para dar o melhor, sempre dar um passo à frente, sempre algo a mais. E isso custa dinheiro, né? Tudo custa. Custa dinheiro, custa tempo, e hoje em dia custa até sanidade mental. Né? E então você pega uma situação que talvez alguém ache que é pequena, que você partindo de um diagnóstico, você não entende que você de repente amplia aquilo e você tem, na verdade, um problemão. Né? Quando você não consegue organizar, né, uma família com um provedor, com uma mãe que consiga se dedicar ali àquela criança. Mas isso seria um mundo ideal. Sim, mas a gente precisa correr atrás disso. Né? O máximo que a gente conseguir. Aperfeiçoar o máximo. Né? Exato. Então, assim, se o que hoje a gente conseguiu é o quê? É porque não tem transporte público. Vamos melhorar o transporte público. E quem pode... de repente ser isento do IPI e ter o carro. Pronto, compre. E leve seu filho para terapia. Mas, assim, a gente precisa entender que tem que contemplar todas as classes, que a gente vai ter classes que vão ser menos favorecidas, vão ter pessoas que são menos favorecidas, e que não adianta muitas vezes você dizer assim, mas a gente só vai diminuir... ou só vai diminuir a carga de trabalho, ou só vai oferecer determinados benefícios para autistas severos. Mas quem vai avaliar isso? E severo para quem? E leve para quem? Isso, né? Então, assim, você tem uma criança que ela tem uma necessidade diferenciada e urgente, porque ele não vai deixar de ser autista nunca. Você pode parear essa criança e você pode dar o que você tiver de melhor. Né? Então, muito se fala assim, porque Romeu Mion, né, que é o filho de Marcos Mion, que foi um artista que levanta mesmo a bandeira, que o menino vai para fora do país, fazer tratamento e tudo. Mesmo com tudo isso, mesmo que ele consiga, e assim, a gente está falando de alguém com poder aquisitivo muito alto, que pode dar tudo que aquela criança precisar. Ela vai seguir, ela vai melhorar, mas ela vai seguir sendo uma criança autista, não vai conseguir deixar de ser. Então, até o dia que ele fechar os olhos dele, né, até o dia que quem estiver cuidando desse menino fechar os olhos, ele sempre vai precisar de um olhar diferente sobre ele. Né? Então, a gente não pode também chegar e achar que dá um pouquinho, melhora um pouquinho e que aquilo tudo já está resolvido. Não está resolvido. A gente precisa sempre buscar ampliar.
né? E entender que dá um benefício, sim, mas vamos ver aqui pelo SUS, vamos dar o tratamento. Então, essa criança, ela também toma medicação. Então, esse BPC, ele não é só usado, né, para cobrir o plano de saúde. Tem a medicação, tem a renda familiar que deixou de chegar, né? Tem os locais onde a gente pode levar essa criança, que nem sempre é um local público, às vezes é um local que precisa ser pago. São muitas coisas, né? É a se pensar nesse sentido. Com certeza. Se você pudesse, assim, dar um conselho para as mães que estão começando agora nessa sua jornada. Observem seus filhos. Olhem para os seus filhos. Sentem. É uma das coisas que eu fiz, que o meu marido faz, eu faço, e os meus outros 2 filhos fazem também. É olhar para Miguel. A gente olha para Miguel independente do que está escrito em um papel sobre ele. E isso me ajudou a lidar com esses 11 anos já de diagnóstico, mais 15 de autismo na minha casa, né? Para tudo que eu precisei fazer. Olhe, sente, olhe para o seu menino, para a sua menina, observe o que é que ele precisa. Tudo o que vai ser feito com uma criança, independente do diagnóstico que ela tem, precisa ser adequado à necessidade dela e precisa que alguém olhe com carinho e queira resolver aquilo. Qualquer pessoa que sentar para observar uma criança com um olhar, com o coração aberto para entender e querer resolver aquilo, ela vai encontrar um meio, mesmo que ela não tenha escolaridade para aquilo, mesmo que ela não tenha estudado, que ela não saiba qual é o diagnóstico daquela criança. Sentar e tentar entender o que é que eu preciso fazer para melhorar aqui. Você consegue encontrar alguma coisa. É interessante que essas suas palavras, elas servem tanto para a família, como também para os gestores, né? Para as instituições que recebem as pessoas com autismo. Eu assim, estou muito satisfeito com a entrevista. Nós conversamos aqui com a enfermeira Fernanda, mãe do Miguel, esposa do nosso querido irmão Jason, né? Irmão maçom. E estamos aqui também na batalha para tentar ajudar de alguma forma essas situações. E eu tenho a nossa eterna gratidão. Eu que agradeço. Para com a nossa amiga, só pelo simples fato dela ter aceito nosso convite e estar aqui hoje, né? Estou muito lisonjeada. Um dia de sábado, mas... Mas está ótimo. Para falar de Miguel, de Malu, de Gabriel, de Geisa, você pode me chamar a qualquer momento que eu venha. Tá certo. Não tem problema. Fernanda, e aí suas considerações finais? Bom, eu acho assim, o autismo hoje está muito maior. Tanto o movimento, né, de ajuda, mas também se juntando a ele muitas outras questões emocionais e psicológicas. Então eu vejo que o movimento, ele não precisa ser só pelo autismo, ele precisa ser pela saúde mental das pessoas de uma maneira geral e da tentativa da gente melhorar o mundo para que as pessoas consigam conviver em harmonia, né? Cada um da sua maneira, com respeito, né? No cerne de tudo o respeito, mas a gente precisa trabalhar para um mundo melhor, né? Então, tentar adequar, tentar fazer com que os direitos cheguem com mais facilidade, com que os deveres sejam compreendidos, porque eles também existem, e é muito importante que seja muito colocado de maneira muito clara que os deveres estão aí para serem cumpridos, né? Mas que a gente consiga ter paz. Não é só direito, né? Não são só direitos, né? A gente tem uma série de deveres enquanto cidadãos, enquanto pais, né? De educação, de tudo, né? A gente não pode aceitar que porque você tem um laudo, você faça o que você quer, você só exija direitos e você não devolva para a sociedade. E eu acredito que essa questão dos deveres, essa questão dos deveres, eles servem tanto para as famílias como para as próprias instituições que recebem. Exatamente. Então, assim, a preocupação que existe precisa ser com a sociedade, né, de uma maneira geral. Onde é que essa sociedade vai parar? Isso. O que é que está chegando para a gente? Né, como é que estão chegando essas crianças? Como é que a gente pode fazer
para enquanto pais e enquanto cidadãos a gente entregar essas crianças de modo que a sociedade consiga se sustentar, porque a gente tem visto coisas absurdas no mundo, né? Então a gente precisa manter uma sociedade sustentável emocionalmente, né? Não só emocionalmente, né? Então as pessoas precisam entender isso. Sim. Né? Então a gente não está no mundo a passeio. Ninguém veio no mundo a passeio. A gente precisa dar uma continuidade, né? Não é porque você acha que vai fechar o olho que você vai, não vou apagar a luz, então fica aí do jeito que ficar. Não é assim. Né? Então a gente precisa batalhar para que essas crianças sejam inseridas numa sociedade que aceite-as não por aceitar, aceite-as por elas serem úteis para essa sociedade, aceitem porque elas são importantes, porque elas são o amor da vida de alguém, porque elas trouxeram muita luz também para o mundo. São pessoas que não... As crianças autistas, elas não conseguem mentir, às vezes são até um pouquinho cruéis, porque não conseguem mentir. Sinceridade. São muito sinceras, então, assim, talvez elas estejam tentando até mostrar alguns valores que a gente anda se esquecendo. Com certeza. Né? Então, o que eu espero do mundo para o meu filho é que ele colabore, que eu possa partir tranquila, sabendo que ele consegue viver. O que ele não conseguir fazer, que vai chegar para ele a ajuda que ele precisa. E simplesmente é isso. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. E ao apoio da Bamberg, né, que forneceu essas canecas, essas bolsinhas aqui. Então, nosso muito obrigado por essa oportunidade de hoje.